de redação, não sei se ela dá aula para mim lá no Colégio das Irmãs, mas não sei se ela dá aula lá mais ou se está no Objetivo, que é a Meire. Sei. Acho que ela ainda deve estar no Sagrado, ou não sei, mas eu não tive aula com ela não. Aqui, acho que já tá gravando. Se você quiser começar. Sei que você não quer Aí eu vou só repetir a pergunta. por segurança, não quer só dar uma parar, Pra ver testar? se está gravando mesmo e a gente volta, sem problema. Ah, então tá bom, vou tentar então. Que bom. Então já dá pra começar. Você quer que eu me apresente primeiro, alguma coisa assim? Ah, então se apresenta. Quando for você fala. Hum? Quando puder começar, você fala. Pode ir. Olá, eu sou Isabela Bassa Pelto, sou jornalista, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, me formei em 2006. Trabalhei no governo do Estado do Espírito Santo, trabalhei na Procuradoria-Geral do Estado, depois fui cobrir as eleições estaduais no jornal A Gazeta, onde fiquei por 2 anos, ganhei alguns prêmios, e depois passei no concurso, trabalhei na Prefeitura de Vitória por 1 ano e o último trabalho que eu fiz ainda no Brasil foi o vereador Fabrício Gandini, né? Trabalhei na assessoria de comunicação política por mais de 1 ano, participei da campanha ativamente. Ele foi o segundo vereador mais votado do país e hoje eu moro nos Estados Unidos e escrevo para uma revista de gastronomia. Ai, tudo de bom, né? Ai. Aqui, agora as perguntas. O que influenciou você a escolher a carreira jornalística? Eu sempre gostei de escrever, de falar, ler bastante, mas eu sempre tive uma facilidade para escrever redação, né? Porque na escola, a professora às vezes pedia redação, né? Escreve sim ou não, a sua opinião sobre um assunto, sim ou não, e explique. E às vezes eu lia 2 redações, fazia uma do sim, uma como se não concordasse, e aí eu comparava para ver qual que eu gostava mais, para poder entregar para o professor. Então, escrever nunca foi difícil para mim. E uma professora, que é a Meire, quando estava no Colégio das Irmãs, lá em Alfenas, ela identificou essa minha facilidade de escrever e ela começou a me incentivar. Então, quando eu estava no primeiro ano, eu participei em Alfenas do primeiro concurso Talento Adolescente. Aí fiquei em primeiro lugar em poesia. Isso foi em 2001. E nesse mesmo ano, ela me incentivou, ela falou, vai ter um concurso de redação do estado de Minas todinho, era do jornal Estado de Minas, mas era aberto até para todo o país. E eu fiquei em terceiro lugar na redação sobre Aleijadinho, aí ganhei R$ 1.000 nessa Nossa! festa. Aí, aí depois, no segundo ano teve um concurso também de redação. O primeiro foi de poesias, depois teve esse de redação do Aleijadinho, teve um de redação da Polícia Militar. Eu também fiquei em primeiro lugar, ganhei uma bicicleta, um troféu. Eu nem sabia andar de bicicleta, saí da escola com a bicicleta, falando sobre o trânsito e quase fui atropelada, né? Mas então eu tive essa facilidade e tive essa professora que realmente ela me ajudou muito a identificar essa minha facilidade em escrever, em lidar com diversos tipos de assunto. Não era difícil para mim escrever. E aí chegou na época da faculdade, de escolher o curso, os pais sempre tentam influenciar a gente, isso é normal, né? E aí meu pai falou, por que você não faz farmácia, por que você não faz isso? E aí eu peguei uma tabela de cursos oferecidos pela universidade, aí comecei a cortar, falei assim, não quero nada de matemática, nada que tenha números, nada de biologia. E fui cortando, no final das contas sobraram acho que 2 cursos, que seria inglês, ou ser professor, né, ou jornalismo. Daí eu falei assim, então acho que
estou no caminho certo, então eu vou para o jornalismo. Então foi mais por uma afinidade, porque realmente é o que eu gosto de fazer. Certo. Para você, qual a importância do jornalismo atualmente? A importância do jornalismo, quando você trabalha no jornalismo, seja no rádio, eu trabalhei também na Rádio CBN, seja na TV, seja no impresso, é um desafio diário de fazer a notícia. Você constrói, é como se você estivesse participando da história no dia que ela acontece. E tanto é que depois os pesquisadores, ou até os próprios historiadores, eles se baseiam naquilo que está escrito nos jornais para poder escrever os livros de história. Então você se sente parte da história. É muito interessante esse relacionamento que você tem com os acontecimentos. Não existe jornalista imparcial. E claro, se você vai cobrir um assalto, você não vai ficar do lado do assaltante. Então não existe dizer que o jornalista ele não tem opinião. Ele tem e ele coloca essa opinião no papel de forma discreta, porque ele também tem que tomar um cuidado ético, mas todo jornalista, ele tem um pouco daquele sentimento do super-homem, né? De dar para poder ouvir e tentar achar uma solução, seja ela qual for. Dentro dos seus limites, né, de escrever, obviamente. Né? Então, tenta buscar informação. A gente, na verdade, o jornalista ele não tem a informação, ele não sabe de nada, ele conhece, ele tem as fontes que sabem tudo, ele só faz mesmo organizar os dados que ele apura. Por isso que às vezes parece que nossa, aquela pessoa sabe de tudo, não sabe nada, só sabe alguém que explicou de uma forma que a pessoa traduz. Então, a importância também do jornalismo é que, por exemplo, trabalhando para o governo, eu tive esse desafio de você trabalha para a população, você escreve, você fala, como se você estivesse comunicando algo para sua mãe, para sua tia, para sua avó. Então você pega aquela linguagem que às vezes os advogados vêm, os juízes vêm, a polícia, eles têm aquela linguagem toda técnica e você transforma essa linguagem em uma coisa acessível para todas as pessoas. Esse é um dos desafios e uma das dos aspectos que eu considero importantes do jornalismo, por tornar a informação acessível a todas as pessoas. A próxima é, para você, o que seria ser um jornalista? O que é ser um jornalista? Ser jornalista é você gostar do que faz, porque o mercado ele é muito concorrido, ele não paga bem, não remunera bem. Então, assim, eu não sugeriria a alguém que achasse que vai escolher jornalismo para poder ganhar dinheiro, então, assim, não faz jornalismo. Agora, se você identifica com a área e esse é o seu talento, aí fica muito mais fácil, é para você crescer na sua carreira, vai ser algo natural. Você não vai para o trabalho, porque as horas também de trabalho são muito apertadas, né? Eu tinha época de eleição, principalmente, eu trabalhava, entrava meio-dia e saía meia-noite. Então, você tem outras áreas que também são mais tranquilas, assim como na medicina, né? Tem gente que trabalha com plantão, que trabalha todo dia, e tem um oftalmologista que ele tem uma carga horária mais tranquila. Então, no jornalismo também você tem essas opções, mas ser jornalista é você aceitar esse desafio de traduzir a realidade para as pessoas, de fazer parte dessa história. Quando você gosta, ele deixa de ser trabalho, isso para qualquer área, deixa de ser trabalho e passa a ser uma diversão, de uma certa forma. Então você se emociona, você tem aquela adrenalina, eu tenho que conseguir essa matéria em primeira mão, foge do outro jornalista, do seu concorrente, para poder conseguir a matéria exclusiva. Aí você tem que fazer amizade, igual eu consegui uma vez, né? Conhecer, fazer fotos, conhecer as pessoas. Eu teve das matérias que a editoria que participava, nós ganhamos um prêmio em grupo, nós ficamos em primeiro lugar. Eu fiz uma amizade com uma determinada pessoa que me deu acesso a informações sigilosas da justiça. Então, a partir de férias, você chega na redação,
chega para o seu editor, olha, ninguém tem, é segredo de justiça, vazaram para mim. Então, assim, e aí a gente conseguiu o prêmio. Então tem as suas recompensas, mas que são recompensas muito mais de nível pessoal, de satisfação pessoal, do que de satisfação financeira. Mas se você gosta, não tem nada mais prazeroso do que escrever, do que compartilhar. Por exemplo, eu gosto, né? Escrevia mais recente, aí você ensina as pessoas com alguma coisa, você compartilha as informações que você descobre, você dá uma nova visão, você questiona. Tem que ser questionador. Para ser jornalista, você tem que ser desconfiado, não pode acreditar em tudo que te fala, você tem que ser questionador. Isso aqui, hoje eu estou escrevendo gastronomia, que é uma coisa bem mais light, nem compara com livro. Então, mas aqui eu coloquei mas eu falo sobre a culinária brasileira. Então, é legal. A gente se sente bem compartilhando informação. Então, essa é a diversão do trabalho. Eu acho que deu, ficou perfeito. Porque, tipo, você foi respondendo, a gente tipo, já foi respondendo todas as outras perguntas que eu ia fazer. Você já, tipo, já foi dando, então deu certinho. Então, só para também te ajudar, porque o jornalista ele tem um campo de trabalho bem amplo. Bastante. Que seria, né? O jornalista pode ser jornalista de jornal impresso, jornalista de TV, jornalista de rádio, de internet. E hoje em dia o que eles falam que é o multimídia. Igual eu trabalhava numa redação, mas daquela redação eu tinha que sair lá de lá, já saía com o telefone, passava uma notícia para o rádio, já escrevia para a internet. Então era tudo muito conectado. Não fazia TV, porque TV precisa de um aparato mais específico. Mas eu participava dessa cobertura multimídia que eles falam, né? E do outro lado, é muito bom você estar pela redação para você conhecer os horários de como é que funciona o jornal. Porque é importante você saber que horas que os editores chegam, que horas os editores saem, que horas que o jornal termina, para você entender o funcionamento da notícia, né? Como é que o jornal está no dia seguinte, está narrando. Então isso é muito interessante. E o outro lado, paga melhor do que redação, que foi para onde eu acabei indo, é o lado da assessoria de imprensa, que você trabalha para empresas, ou para pessoas, ou para instituições, ou para o governo. E o seu papel é de fazer que o governo, que essa pessoa, eles se tornem notícia, com informações relevantes. E você aprende que informação relevante dentro da redação. Então, você vê algo que acontece, então você sabe formatar aquela informação de forma que o jornalista ele vai receber lá no jornal, ele vai falar, isso aqui é notícia, ele vai publicar. E também uma forma de controlar a imagem, cuidar da imagem das instituições, das pessoas. Porque, por exemplo, eu trabalhei numa assessoria da Secretaria de Trânsito do Vitória. Todo mundo só tem notícia ruim do trânsito. É o sinal que não funciona, é buraco na rua, é o policial que não está lá, o guarda de trânsito que não está lá, é multa que não recebe. Então, tem muitas notícias ruins. Então, você tem que saber lidar de forma que a imprensa não venha mais criticar, mas ela que ela identifique, crítica vai ter, mas que ela identifique os avanços que a secretaria, a instituição, ou seja lá para quem você está trabalhando, os avanços que têm sido feitos. E esse é bastante desafiador. Os horários são relativamente melhores, mas telefone, o jornalista trabalha telefone 24 horas. Não desliga o telefone. E a qualquer momento a pessoa te ligar, preciso falar, aconteceu alguma coisa, preciso falar com o seu chefe, está acontecendo isso assim. Então, você treina o seu chefe também para frente, né, para poder dar uma informação boa, sem usar uma palavra difícil que pode dar um mal entendido. Então, esse é o outro lado, que é da assessoria e o da imprensa como um todo. Nossa, tudo perfeito. Você falou tudo o que precisava.
Não tem mais, não tem nem mais pergunta. Você falou